Marítimos! Então, o episódio de hoje é para eu tentar passar para vocês pelo menos aqui 6 dicas que eu considerei que mudaram bastante a minha maneira de enxergar o aquarismo marinho. Dica número 1, que é uma dica até muito batida. Vocês vão ver muita gente falar nisso em aquarismo marinho, que é seja paciente. E a única pegada a mais que eu tenho para poder recomendar é um mecanismo psicológico de enxergar as coisas. Para a gente ser paciente o suficiente com o nosso aquário, uma coisa que eu faço muito é enxergar o tempo. Eu transformo as minhas semanas em dias. Então, vamos imaginar que você está doente e fala, quantos dias eu vou gastar para melhorar? Daqui 2, 3 dias. No aquário se transforma tudo em semanas. O coralzinho, ele está gostando dessa posição, ele está crescendo, não está crescendo. Olha lá como é que ele está daqui uma semana. Nunca compara um dia com o outro, porque um dia em termos de animal marinho não é praticamente nada, exceto para os problemas, porque tem alguns problemas que realmente, numa questão de horas, eles aparecem. A dica número 2 é estude o seu animal, programe, faça um planejamento do que você vai ter, do que você quer ter de coral, do que você quer ter de peixe, e programe o que você quer. Não se deixe levar pela emoção. Chegar na loja, a gente chega, vê aquele peixe lindo, acha aquilo ali uma oportunidade, quer levar para casa aquele coral. Muitas vezes você pode estar comprando um problema muito grande. Então, cada animal você pode entrar num site que chama Live Aquaria, você pode entrar em aplicativos que fazem até o cruzamento de dados. Tem um que chama Aquarimate, que você pode cadastrar cada animal que você tem, ele faz o cruzamento de dados e te dá uma previsão. E você pode buscar em livros também, na internet, nos fóruns, sobre cada organismo que você vai acrescentar. Não quer dizer que você não pode ter os animais, mas você deve estar preparado para aquilo que você vai ter. Então, vou dar um exemplozinho rápido aqui, muito prático. Eu sou doido com baiacu. Acho o baiacu um peixe fantástico, sempre adorei mergulhando. E eu queria demais que o meu aquário tivesse um baiacu. E é um animal que ele não é nada reef safe. Normalmente ele gosta de comer coral. E aí eu procurei ver quais as minhas alternativas, se seria possível eu ter aqui no meu aquário algum tipo de baiacu. E eu descobri que tem o baiacu valentine, que é uma espécie que não fica tão grande. Ele não é um animal de longe de ser assim, recomendado para um aquário de corais, de longe de ser reef safe, mas eu poderia ter com algumas ressalvas. Ressalva número 1, se ele está com fome, ele pode pegar algum paguro, pegar algum invertebrado. Eu fiquei com receio dele pegar meus camarões cleaner, dei sorte dele não pegar, dele deixar ser limpado, ao contrário disso, mas é algo que poderia se acontecer. E tem alguns outros organismos que são incompatíveis de eu tentar colocar nesse aquário. Então eu acho, por exemplo, as tridacnas muito bonitas. Agora, a tridacna é um dos pratos prediletos do baiacu. Então, se eu resolver gastar e comprar uma tridacna, não só a questão do gasto, né? Mas ela foi tirada da natureza, um animal que eu vou trazer para ser destruído, não vale a pena. E aí eu fui atrás, que é muito diferente de eu ter chegado na loja, ver aquele bicho bonitinho, chegar em casa e falar, vai dar ruim com isso aqui que eu tenho. Então, estuda a compatibilidade dos animais e programa, planeja o que você vai ter. Dica número 3, também está um pouquinho aqui entre as dicas batidas, que vocês vão receber repetidas vezes, mas talvez seja aquela dica que a gente menos escuta. A gente não dá ouvidos para essa dica e não entende muito o motivo dela, que é faça a quarentena dos seus peixes. Existe muita gente que defende também que seja feita quarentena dos corais e dos invertebrados, não vou entrar nesse mérito, mas dos peixes eu acredito que a quarentena é essencial. E essencial por quê?
porque são 3 as doenças que detonam muito os nossos peixes, que adoram detonar com o aquário inteiro, que são o ictio, o odínio e a bruclinella. E elas são as doenças muito fáceis de erradicar do aquário. E aí aqui eu deixo um exemplo para vocês. A quarentena, às vezes a gente aquarista é que tende a dificultar as coisas para o novato e a gente acaba estimulando aquela prática que não é legal de não quarentenar nada. A quarentena ela pode ser extremamente simples. Eu demonstrei aqui mesmo no canal um protocolo do Dr. Miguel e da Ecorif, que não exige nem de um aquário, um procedimento de troca de frascos que é rápido, que dura cerca de 7 dias, que envolve medicação. E aqui é um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é uma quarentena muito básica. É basicamente uma caixa de vidro com água. Eu tendo a colocar um pouquinho de mídia para evitar a troca muito frequente de água, mas não precisa nem ter mídia, desde que você monitore a amônia e à medida que ela suba, faça algumas trocas de água. Não tem, você olha aí, não tem termostato, não tem luminária, não tem nada. Tem uma bombinha compressora. Então é uma caixa de água com uma bombinha compressora. Aí dentro tem um powder blue, que é um animal que é muito suscetível a ictio, a odínio. Ele fica doente muito fácil, é um desafio ter esse animal. Então eu estou deixando ele nessa quarentena por um tempo prolongado, medicado com cobre. A gente tende a achar também que a gente vai matar os animais medicando, o que não é impossível se você errar a mão um pouquinho na dose, mas vale a pena aprender e medicar na quarentena, porque você está erradicando a porta de entrada de parasitas do seu aquário. E qual que é a justificativa disso? Vou dar um panorama muito básico aqui para vocês. A gente não tem ideia de uma vez que você tem o ictio, você fala assim, tenho as tentativas de manejo de ictio, tem gente que defende essa ideia, mas você fala assim, eu quero fazer de uma maneira séria, eu estou com ictio no meu aquário e eu quero erradicar e não quero que meus animais peguem novamente. Você sabe o que você teria que fazer? Você teria que, imagina que você tem um aquário com 8, 10 peixes e aqueles peixes estão andando para tudo quanto é lado e ele é rápido e você não consegue pegar. Você tem que tirar todos os animais, todos os peixes, colocar numa quarentena à parte, num aquário hospital, tratar com cobre, no mínimo durante 14 dias, e você precisa deixar o seu aquário principal sem nenhum peixe por 8 a 10 semanas. É muito tempo. Imagina o trabalho de se criar um aquário hospital à parte, e aí você coloca aquela peixaiada. Isso é feito por algumas pessoas que tentam, vamos dizer assim, consertar o erro que foi criado lá atrás. Mas o trabalho é fenomenal. Você imagina aquele monte de peixe, aí de repente sua amônia começa a subir todo dia, e você começa de 2 em 2 dias fazer troca de água, e a cada troca de água você tem que dosar o cobre novamente, medir, e o aquário começa a dar problema porque você tirou os peixes, você tirou os nutrientes. É difícil de gerenciar. Então evita esse erro inicial. Aí vem minha dica número 4, que também está aí entre as dicas relativamente frequentes, a gente às vezes é que não dá muito ouvido, que é não faça nenhuma modificação radical no aquário. Os peixes, os corais, todos os seus animais, eles se adaptam muito lentamente, mesmo nas condições adversas. Então você fez uma viagem, deu um problema em algum equipamento, ou você esqueceu de medir, você resolveu ver, sua reserva está em 5. Aí você fala, ai meu Deus, eu vou colocar solução aqui para subir minha reserva, porque estou desesperado, meus animais vão morrer. Mesmo que esteja muito baixo, mesmo que seus parâmetros estejam muito alterados, corrige muito devagar. A reserva é um exemplo que a gente não deve corrigir mais do que meio MEC por dia. Então,
programa uma correção que pode durar às vezes 2, 3, 4 semanas, um mês. Qualquer modificação que você quer fazer, eu estou achando que a minha luz está muito fraca, vou aumentar isso aqui 50%. Você pode aumentar, pode estar realmente fraca, mas você não aumenta 50% de um dia para o outro. Planeja, eu quero aumentar 50% ao longo de 2, 3 meses. Então, eu vou aumentar uma pequena porcentagem a cada 3, 4 dias ou por semana. Faça tudo muito lentamente, que assim você vai evitar o choque dos seus animais. E aí vem minha dica número 5, que é relativamente também frequente, só que eu vou embutir de uma informação que eu acho que às vezes falta para o aquarista. Como é que você previne problema? Como é que você sabe que alguma coisa está dando errado? Você pode ser um aquarista muito experiente, muito velho, que tem um olho muito bom, e não é a maioria do nosso caso. Eu estou longe de ser uma pessoa dessa. Você sabe que as coisas estão começando a desandar com teste. Então, faça testes na sua água. Eu faço teste na minha água toda semana, mesmo quando o aquário está lindo, está tudo em ordem, meus últimos testes estão todos no mesmo parâmetro, está tudo repetindo, igualzinho, perfeito. Eu faço impreterivelmente meus testes toda semana, todo sábado. Crie uma rotina de teste, uma rotina de manutenção também, que você vai conseguir prever vários problemas antes que eles apareçam e às vezes corrigir o problema antes que comece a dar ali aquela alguinha, aquela ciano, aquele outro problema que pode aparecer. E aí é que eu vou embutir de uma informação extra que às vezes a gente esquece enquanto aquarista. Eu, como médico, sou relativamente acostumado com essa informação. Faça seu teste frequentemente, mas não confie no seu resultado cegamente, de maneira alguma. É muito frequente que você faça um teste e use o reagente errado, vem um valor completamente fora do padrão. O cálcio estava em 430, aí na outra semana você mediu, está parecendo que tem 500, ou está parecendo que está 250. Você não tem gente suficiente para poder consumir isso aí no aquário, a não ser que seja um aquário muito populoso e que os equipamentos falharam e tudo mais. Mas não faz sentido esse valor. A primeira coisa que você faz quando um valor de teste não faz sentido é fazer o teste de novo. Você quer saber se aquele valor ali é algo próximo da realidade. Boa parte das vezes você vai ver que aquele valor não é próximo da realidade. Se o seu valor continua alterado, você pode ter outros problemas que também representam um valor errado. Então, por exemplo, você tem um probe que está medindo seu pH, e o pH está dando 11. Assim, se você não encheu de cal-óster a água ou jogou alguma coisa na água, um pH de 11 no marinho, ainda mais com os animais vivos, é impossível, não tem jeito, não faz sentido nenhum. Se o meu probe de pH me mostra pH de 11, a primeira coisa que eu faço é descartar esse valor, considero que tenho certeza absoluta que ele não está certo, e vou ali limpar o probe, ver se tem algum problema nele. Existe ainda um pequeno adendo que eu posso colocar aqui sobre testes, que a gente tem um mecanismo psicológico, isso é do ser humano, de achar que a gente tem um domínio muito grande sobre as coisas e achar que a gente encontrou o culpado. Então, às vezes, você está ali com alguns corais morrendo e tudo, você vai fazer o seu teste, está uma reserva de 5,5. Você fala, nossa, minha reserva está baixa demais. Só que a sua reserva de 5,5 podia estar 5,5 há algum tempo e os corais estavam acostumados. Você pode estar com outro problema, com brown jelly, com um problema de alguma praga, um problema de temperatura. Não ache que você encontrou um valor alterado, que você tem um diagnóstico absoluto de o que está acontecendo com o seu aquário. É muito frequente eu escutar das pessoas que elas descobriram qual era o problema e aquela justificativa, boa parte das vezes, não faz tanto sentido.
É muito frequente, às vezes, a gente ter problema por causa de iluminação, por causa de circulação, e esses problemas a gente não detecta em teste. E às vezes você encontra aquele valor alterado no teste e fala, ih, descobri, vou corrigir. E aí você vai tentando corrigir e não corrige nada. Então, faça seus testes com frequência, eles são muito úteis, eu acho que tem o seu valor, mas tenha muita sabedoria no momento de interpretar os valores. Cuide muito bem da sua água de reposição. Vocês vão ver os aquaristas experientes falando que praticamente tudo que existe aqui dentro dessa caixa, a gente que colocou. É o aquarista que coloca. Então você deve ter responsabilidade sobre tudo que você dosa, tudo que você coloca no aquário. Mas especialmente a água, a única coisa que evapora daqui é H2O. Se a gente pudesse devolver só H2O, seria perfeito. E é nosso objetivo. Só que isso acontece o dia inteiro, várias vezes por dia. O aquário fica o tempo inteiro oferecendo água de reposição. Cada vez que você oferece água de reposição contaminada com alguma coisa, você está acrescentando aquilo ali no volume do seu aquário. Então, o ideal é que você tenha o melhor sistema de deionização, ou de deionização com osmose reversa, ou se você comprar na loja, vê se só tem uma loja na sua região, checa como é que está o TDS da loja, qual que é o tipo de sistema que eles usam. Use a melhor água possível. Preste muita atenção no sistema que você tem na tubulação, nos seus filtros. Lembre que a sua tubulação pode contaminar a sua água, que os filtros têm validade, que eles devem ser trocados. E mesmo o seu recipiente, onde você armazena a água, pode ter qualquer impureza. Por que é essa preocupação tão grande com a impureza nessa água? Porque ela é extremamente pura, é igual a água destilada. Então é uma água ávida por sujeira, ávida por íons. Você dissolver um pouquinho de sal numa água de torneira e dissolver um pouquinho de sal numa água deionizada, você vai ver como ele é muito mais rápido para dissolver na água deionizada. Então, qualquer coisinha ali, mesmo no ar, em contato com essa água, contamina essa água. E como você vai estar várias vezes por dia acrescentando essa água no seu aquário, tudo que você acrescentar com ela está acumulando. Então, cuida bem da sua água de reposição. E aqui vai minha última dica, que é uma dica que eu quase não vejo informação dela por aí para um aquarista novo, e que eu gostaria de ter tido essa noção melhor. A gente tem alguns valores que a gente persegue muito no aquário e a gente quer oferecer alimento para os nossos animais. E a gente, quando você começa a ler e ver os problemas que aparecem no aquário ao longo do tempo, você vai vendo que nitrato, fosfato são substâncias que vão acumulando e que trazem muito problema. Então você começa a criar um desespero com aquilo ali e começa a criar um certo hábito de tentar limpar o seu aquário desses nutrientes. E realmente você deve fazer isso. O problema é que você que é novato como eu, lembro que eu não sou desses antigões que tem aquário há 30 anos, eu mergulho há muitos anos, há mais de 20 anos, isso aí foi meu hobby inicial, mas aquário, há poucos anos eu tenho. Então eu considero aí que eu sou um filhotinho, assim como alguns de vocês. E a gente entrou no hobby numa fase onde a gente tem muito equipamento bom, muito medicamento. A coisa hoje é muito mais fácil do que foi para os antigos. O problema é que às vezes você monta ali um aquário com um skimmer excelente, com um refúgio com alga ketomorfa ou com um ATS, e você está conseguindo deixar o aquário tinindo, limpíssimo. Mas deixar o aquário com nitrato e fosfato zerados, hoje em dia eu considero
o maior perigo no aquário que ainda não está maturado. Ele pode ser um perigo até no aquário maturado, mas no aquário que está em maturação é um perigo fenomenal. Você está criando as condições ideais para ter um dos piores problemas do aquarista, que é o desenvolvimento de dinoflagelado. Isso antigamente não se via muito dinoflagelado, isso a gente vê assim pelos fóruns, né? E hoje em dia tem muita gente com dinoflagelado. E por que isso? Porque você tem sistemas de exportação de nutrientes muito eficientes e às vezes a gente vê aquele aquário lindo, tinindo, com tudo bonitinho, sem alga, mas com nitrato zerado e fosfato zerado. Na verdade, assim, se ele está zero mesmo, esse zero é só teórico, é dos nossos testes. Se ele está zerado, os corais vão morrer. Eles não toleram, eles precisam de nutriente. É o problema número 1. Mas quando a gente encontra valor zerado nos testes, é porque ele está extremamente baixo. Então ele pode ser, e é até bom que seja, muito baixo. Isso é bom para o aquário. Mas zerado dentro dos nossos testes é muito ruim. Você pode estar comprando um dos piores problemas em aquarismo. Então é isso aí. Espero que com essas dicasinhas aqui eu tenha ajudado, principalmente quem é novato aí no hobby. Toda informação que vocês receberem, eu recomendo também que vocês chequem as fontes dessa informação, chequem em outras fontes se ela realmente é verídica, porque qualquer pessoa, tanto eu quanto uma pessoa experiente, quanto uma pessoa estudada, qualquer pessoa tem o risco de estar falando uma coisa que às vezes pode não ser verdade. Até uma coisa que está bem estabelecida em livros e tudo, com o tempo nosso entendimento pode mostrar que aquela informação não era verdade. Então, leia, estude e tente evitar esses erros iniciais aí que eu comentei. Bom aquarismo para vocês!